fazer uma blusa número 6, então eu vou iniciar aqui com 60 correntinhas. 1, 2, 3, 60 correntinhas. Tenho aqui 60 pontos. Então, eu vou esticar aqui, deixar tudo do mesmo lado, os pontos, para que não vire depois, né? Venho aqui, na primeira correntinha entro e fecho com um ponto baixíssimo. Eu escolhi iniciar com o verde, porque é a minha sobra de lã que eu tenho mais. Então, eu vou tentar fazer o decote, os punhos e o barrado da blusa da mesma cor. Agora, nós vamos iniciar aqui fazendo 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação. E eu entro aqui na mesma correntinha e eu faço outro ponto alto. Então, neste primeiro ponto, eu formei um leque. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou fazer 10 pontos altos, ponto sobre ponto. Venho na próxima. 1, 2, 3, vou fazer 10 pontos. Tenho aqui 10 pontos. Agora, no próximo, eu faço um leque. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Formei um leque. Agora, eu vou fazer 18 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, vou fazer 18. Tenho aqui 18 pontos. Próximo ponto, o leque. Ponto alto, 1, 2. No mesmo ponto, outro ponto alto. Agora, eu vou repetir. Vou fazer 10 pontos altos, ponto sobre ponto. 1, 2, vou fazer 10. Fiz 10, agora, no próximo, um leque. 1, 2 e 1. Agora, eu vou repetir novamente. Vou fazer 18 pontos altos. 1, 2, vou fazer 18. 18 pontos, conto 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu entro e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu já tenho a parte de cima da minha blusa. Aqui é onde vai a cabeça. Então, nós temos aqui, por ser top-down, aquela blusa sem costura. Nós começamos por cima com os 60 pontos. Agora, a regra, o método para fazer a top-down, ela é uma carreira de ponto alto, uma ponto baixo, uma ponto alto, uma ponto baixo. Vamos, então, para a carreira agora de ponto baixo. Entro aqui no espaçamento, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, só para dar a altura do ponto baixo, entro aqui e faço um ponto baixo. 1,
2 correntinhas, no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, aqui eu faço um lequinho de ponto baixo. Sempre eu vou trabalhar leque dentro de leque. Aonde tiver o leque, eu também faço um leque. Agora, eu vou trabalhar todos os pontos aqui, ponto sobre ponto. Aonde tem ponto alto, eu faço um ponto baixo. Até eu chegar no próximo lequinho. Fiz em cada um deles um ponto baixo, cheguei no leque. Leque é também o método, leque dentro de leque. Um ponto baixo, uma, 2 correntinhas, entro novamente, um ponto baixo. Então, eu tenho leque dentro de leque, um de ponto alto, um de ponto baixo. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou entrar em cada ponto alto e faço um ponto baixo. E desta forma, eu vou dar toda a volta, fazendo leque dentro de leque e nos pontos altos, ponto sobre ponto. Cheguei no final e cheguei aqui no final também da linha. Eu vou entrar aqui no primeiro ponto e eu já vou fazer o ponto, vou fechar a carreira com a outra cor. Então, eu fiz aqui um nozinho na outra cor, coloco aqui e eu fecho. Desse jeito. Então, quando eu fizer a troca de linha, eu vou fazer desta forma. Então, o que que eu faço aqui? Pego as 2 pontas e eu dou um nozinho aqui, para que elas fiquem presas. Então, toda vez que eu for mudar de linha, eu faço dessa forma. A última laçada do ponto, eu já faço com outra cor. E aqui eu faço nozinho. Já deixo aqui as cores para o arremate. Lembrando também uma dica, sempre arrematar por trás dos pontos baixos. Agora, próxima carreira, ponto alto. É uma carreira de ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então, agora é a de ponto alto. Entro aqui no espaçamento, ponto baixíssimo. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, 1, 2 de separação, volto aqui no lequinho e faço um ponto alto. Então, eu tenho leque dentro de leque. Agora, eu vou fazer aquele processo de ponto sobre ponto até chegar no próximo leque. Vamos lá. Cheguei no outro leque, vou entrar nesse leque e fazer leque dentro de leque. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas, entro no mesmo ponto e outro leque, leque dentro de leque. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar desta forma por toda esta carreira. Cheguei no final, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Vai ficando desta forma. Aqui a frente, as costas e os ombros. Então, agora terminamos o ponto alto, vamos para o ponto baixo. Entro aqui, ponto baixíssimo. Uma correntinha para dar altura, entro novamente, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas de separação, um ponto baixo. Então, eu tenho aqui lequinho dentro de lequinho. E vou fazer o mesmo processo. Ponto sobre ponto, e aonde eu tenho o leque, eu faço leque. Leque dentro de leque, ponto sobre ponto. Agora, em ponto baixo. Cheguei no final, entro aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo.
venho aqui no meu leque, entro nele, ponto baixíssimo. Próxima carreira, carreira de ponto alto. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, 1, 2 correntinhas, volto aqui no lequinho e faço o leque de ponto alto. E agora inicio o ponto sobre ponto. Então, eu vou repetindo este sistema, este método, este processo. Então, nós temos aqui o decote, né? Nós estamos fazendo o peito da blusa. Então, eu já tenho aqui 2 carreiras. Eu conto somente as carreiras de ponto alto quando eu for fazer a minha contagem. Então, eu tenho 1, 2 carreiras. Para formar o peito da blusa, eu preciso de 6 carreiras para o número 6. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras, contando somente as de ponto alto. Vamos lá, então. Fiz uma de ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. E a gente lembra que a gente combinou de contar só as de ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Cheguei no final, a última carreira é a de ponto alto. Vou entrar aqui no espaçamento, ponto baixíssimo, uma correntinha para dar altura e um ponto baixo. Então, aqui é a minha carreira menor, que é a carreira, esta é a maior e esta é a menor, que é a carreira do ombro. Então, eu pulo toda esta carreira e vou direto para o lequinho. Vou direto, pulo toda a carreira do ombro, vou direto para o lequinho. Aqui eu faço um ponto baixo. Então, eu já separo aqui a manga da minha peça. Agora, eu vou fazer toda esta carreira, que é a de trás, que é a carreira maior, em ponto baixo, até chegar no próximo lequinho. Fiz toda em ponto baixo. Agora, cheguei na outra manga. Então, eu vou pular toda esta parte. Venho direto para o próximo lequinho. Primeiro, eu faço uma dentro do lequinho, né? Fiz uma dentro do lequinho, pulei toda esta parte. Venho para dentro aqui do outro lequinho e faço outro ponto baixo. Então, eu já tenho aqui também a outra manga já separada. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final desta parte e eu vou chegar no próximo lequinho. Vamos lá. Fiz aqui meu último ponto. Agora, eu entro aqui no primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo, encerrando aqui a carreira. Então, ficou desta forma. Eu tenho aqui já separado as mangas e o corpo da minha blusa. Este é o momento em que eu vou experimentar na criança para ver se eu preciso fazer uma carreira a mais ou uma carreira a menos. Vamos lá. Agora, eu vou trabalhar de forma circular. Então, 1, 2,
3, que equivale a um ponto alto. Aqui eu tenho a carreira de ponto baixo, agora é uma de ponto alto. Então, eu vou entrar de ponto em ponto, e eu vou fazer um ponto alto, dando toda a volta, que é o corpo da minha blusa, né? Então, eu venho aqui, passo aqui pelos pontos baixos, e eu vou dar toda a volta e vou terminar aqui. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu já tenho aqui a minha primeira carreira do corpo da nossa peça. Primeira carreira. Se eu fiz uma de ponto alto, agora é a vez do ponto baixo. Uma correntinha para dar altura, venho no mesmo ponto e faço o ponto baixo. Então, eu tenho um ponto baixo em cima do primeiro ponto. Próximo ponto, ponto baixo. E agora, eu vou dar toda a volta, fazendo ponto sobre ponto, ponto baixo. Cheguei no final, entro aqui no primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho uma carreira pronta, né? Porque a gente conta só de ponto alto, mas vai fazendo ponto alto e ponto baixo. Já tenho uma, eu vou fazer mais 9, porque eu preciso de um total de 10 carreiras. Vamos, então, fazer as 10 carreiras. Fiz 10 carreiras, contando a partir desta, né? Que esta ainda faz parte do peito. Então, é a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, nós faremos 3 carreiras de barrado. Então, aqui é um momento também de experimentar, para ver se você quer fazer mais ou menos carreiras. E agora, nós faremos mais 3 para o barrado. Fechei aqui com o ponto baixíssimo e vamos iniciar o barrado com ponto alto relevo. 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, uma laçada. Eu vou passar por baixo aqui das 3 correntinhas, trago aqui no meu fio e faço as 2 laçadas como um ponto alto. Aqui eu formo um ponto alto relevo. Fiz um para frente, agora eu vou fazer um para trás. Uma laçada na agulha, venho no próximo ponto, passo por ele e saio aqui atrás. Atrás eu pego o fio e saio com o meu fio aqui por trás. Meu fio sai aqui atrás. Aí eu faço 1, 2 laçadas como um ponto alto. Então, eu fico com um ponto alto relevo para frente e um para trás. E eu vou repetindo, um para frente, trago meu fio para frente e faço as 2 laçadas, e um para trás. Venho por trás aqui do ponto, trago meu fio aqui por trás e faço as 2 laçadas. Um para frente, um para trás, um para frente, um para trás. Novamente, um para frente e um para trás. Então, eu vou fazer desta forma por toda a carreira. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fiz um para frente, um para trás.
Venho aqui na terceira correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo nas correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou fazer aqui o mesmo processo. Agora, eu entro aqui no ponto alto duplo. E o que está para frente, eu faço para frente. Entro no ponto alto duplo de trás, e o que está para trás, eu faço para trás. Entro no ponto alto duplo da frente. Entro no ponto alto duplo de trás. E assim eu vou fazendo por toda esta carreira. Cheguei no final da segunda carreira. Entro aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer novamente o mesmo processo. Entro aqui pelo ponto alto, relevo na frente, faço outro ponto alto relevo para frente. Venho aqui no ponto alto relevo de trás e faço outro ponto alto relevo por trás. Opa! Então, eu vou mais uma vez fazer da mesma forma que a gente vem fazendo. Mais uma carreira. Vamos lá. Fiz as 3 carreiras. Para encerrar, eu venho em cima do ponto alto relevo. E aqui sim eu fecho, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio e depois eu vou arrematar. Se você achar que tem necessidade de fazer mais carreiras, você pode fazendo aí mais carreiras. Agora, vamos para o decote. Esta vai ser a minha parte de trás. Então, eu venho aqui no meio, mais ou menos no meio dos pontos aqui da parte de trás. E aqui eu vou fazer pontos baixos. Vou entrando em cada laçada, e em cada uma delas eu faço ponto baixo, até eu chegar ali no lequinho. Até eu chegar aqui no leque. Então, eu venho fazendo ponto sobre ponto, pontos baixos. Agora, eu cheguei aqui no leque. Quando eu chegar no leque, nos 4, vou fazer da mesma forma. Quando eu chegar aqui no leque, eu vou fazer uma diminuição em ponto baixo. Então, eu entro no leque, trago uma laçada. Entro no próximo ponto, uma laçada. E eu fecho todos juntos. Então, eu transformei esses 2 pontos em um ponto. E assim eu vou fazendo por toda a carreira. Aonde houver ponto alto, eu faço ponto sobre ponto. E quando eu chegar no leque, eu faço a diminuição em cima dos 4 leques. Cheguei aqui no final da carreira, entro aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos altos, até eu chegar ali na diminuição. Vou fazendo aqui ponto sobre ponto, até o momento que eu chego na diminuição. Tô chegando aqui na diminuição, que é em cima do Vzinho. Então, eu tenho mais um ponto, e agora eu cheguei em cima da diminuição. Aqui eu vou fazer também
uma diminuição de ponto alto. Então, eu entro na diminuição, faço meio ponto alto. Entro no próximo ponto, faço meio ponto alto, e agora eu fecho todos juntos. Então, de 2 pontos, eu formei um ponto. Então, eu vou fazer desta forma, por toda esta carreira. Onde houver ponto baixo, eu faço um ponto alto. E quando eu chegar na diminuição, eu faço outra diminuição, bem aqui na direção do lequinho. Vou fazer desta forma nos 4 cantos. Cheguei no final, venho na terceira correntinha, entro aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Encerrando assim. Agora, uma correntinha, entro no mesmo ponto, um ponto baixo. Então, eu faço aqui ponto baixo sobre ponto alto. E eu vou fazendo o mesmo processo. Ponto baixo, até o momento que eu chego na diminuição do ponto alto. Vou caminhando aqui. E aqui eu chego na diminuição do ponto alto, olha. Tenho aqui os 2 pontos juntos. Aqui eu faço outra diminuição de ponto baixo. Entro, trago o fio. Entro, trago o fio e fecho todos juntos. E agora eu vou dar andamento aqui nos pontos baixos. Então, nos 4 cantos, eu farei outra diminuição em cima da diminuição dos pontos altos. Farei desta forma nos 4 cantos. Cheguei no último ponto, entro aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E assim eu vou entrando em cada ponto, e em cada um deles eu faço um ponto baixíssimo para encerrar aqui, porque o ponto baixíssimo ele vai dar uma segurada para que o decote não fique frouxo. Vamos então dar toda a volta fazendo ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto baixíssimo. Vou pegar aqui a tesoura, vou cortar o meu fio e vou puxar aqui. Agora, nós vamos dar o acabamento perfeito. Vou pegar a agulha de tapeçaria, vou passar aqui na minha lã, no meu fio. Eu vou passar aqui pelo ponto baixíssimo que eu fiz, o primeiro. Passo aqui por ele. E eu entro de volta aqui no ponto, da onde saiu o fio. Assim eu fico com o acabamento perfeito, olha. Não forma aquele caroço de acabamento, olha, que a gente não sabe aonde começou e aonde terminou. Este é o acabamento perfeito. Agora, eu vou arrematar aqui no avesso da minha peça, passando aqui pelos meus pontos baixos. Desse jeito, olha, fica direitinho. E eu corto o excesso. Então, agora, eu vou arrematar os fios que ficaram, e aqui já está pronto também o decote da minha peça. Vamos, então, para as mangas. Agora, vou fazer aqui a manga. Então, eu entro, começo aqui pelo encontro aqui dos pontos. Então, eu faço aqui no meio, um ponto baixo, bem aqui no meio. Então, próximo ponto, 2, 3, e assim eu vou contando, porque eu preciso saber quantos pontos eu farei aqui nesta manga, porque esta mesma quantidade eu farei na outra manga.
Então, nós vamos fazendo aqui a contagem até o final. 5, e por aí vai. Cheguei aqui no último ponto, 33. Venho aqui no primeiro ponto baixo e fecho. Então, eu tenho 33 pontos aqui, vou fazer as minhas carreiras com 33 pontos, e na outra manga, eu também iniciarei e terminarei com 33 pontos. 1, 2, 3. Então, aqui, a gente vai reiniciar o processo das carreiras de um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto, um ponto baixo. Eu acabei de fazer uma de ponto baixo, então a próxima é ponto alto. E assim eu vou fazendo ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, e a gente vai contar somente as de ponto alto. Vou trabalhando então de forma circular por 11 carreiras. Fiz 11 carreiras. Conto, aqui é o encontro, então conto a partir deste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Fiz igual dos dois lados. Agora, nós vamos para o punho. Vou fazer, então, 1, 2, 3 correntinhas, e agora eu vou fazer o ponto alto relevo. Vou passar pelas correntinhas e mais um ponto. Vou pegar 2 pontos aqui para diminuir o tamanho do punho. Então, em 2 pontos, eu faço um ponto alto relevo. Um pela frente, e agora eu faço aqui por trás. Igual a gente fez no barrado. Um por trás. Então, eu faço um pela frente, pegando 2 pontos. 1, 2. E aqui eu faço ponto alto relevo. Agora, eu vou fazer um por trás. Então, o processo aqui do punho vai ser este. Pego 2 pontos pela frente. E um por trás. Vou fazer desta forma, dando toda a volta. Cheguei aqui no final. Venho em cima aqui da terceira correntinha, entro aqui e fecho com um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Agora, mesma coisa. 1, 2, 3. Agora, eu vou entrar aqui por baixo do ponto alto relevo e faço um ponto alto relevo. Agora, é de 1 em 1. Venho no ponto alto relevo por trás, faço um por trás. Venho em cima do ponto alto relevo que eu fiz pela frente, faço aqui pela frente. E agora, ponto alto relevo por trás. Então, eu vou fazendo um pela frente, um por trás, igual no barrado. Cheguei aqui no final da carreira, venho novamente na terceira correntinha. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Como eu fiz 3 no barrado, eu vou fazer 3 aqui também. 1, 2, 3. Então, já fiz 2 carreiras, agora eu vou para a terceira. Entro aqui e faço o mesmo processo. O que é ponto alto relevo para frente, eu faço para frente. E o que é ponto alto relevo por trás, eu faço aqui por trás. Obedecendo
o mesmo processo, até o final da carreira. Cheguei aqui no final, e na última carreira eu venho em cima do ponto alto relevo, nas correntinhas não. E aqui eu fecho a minha carreira. Uma correntinha e corto o meu fio. Este foi o tamanho que eu achei que seria o ideal para minha blusa. Agora, você pode fazer aí quantas carreiras quiser, caso seja necessário. Fiz de um lado, vou fazer exatamente igual do outro lado. E assim, nós finalizamos a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até mais.